Saudações de paz, meus amados e queridos irmãos em Cristo, Bispo Isaac Brito, passando para trazer mais uma reflexão bíblica para o vosso coração, com base em Daniel, capítulo de número 4. Diz a Bíblia Sagrada que o rei Nabucodonosor teve uma visão, e essa visão ele contemplou uma grande árvore que ela cresceu, e cresceu tanto a ponto de chegar até os céus, uma altura muito grande, e sendo também essa árvore uma árvore frutífera, e as aves do céu vinham e alinhavam-se a ela, como também animais do campo repousavam debaixo da sua sombra. E diz a Bíblia Sagrada que, de repente, uma voz bradou dizendo para cortar aquela árvore. Essa árvore foi cortada, ficando apenas o toco, e foi também selada e acorrentada o toco dessa árvore, para que ela não viesse a continuar cumprindo o seu propósito de crescer e frutificar durante um tempo. Quando Nabucodonosor teve essa visão, ele ficou muito perturbado com a mesma, por conta da forma que essa visão se procedeu. E diz a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus nos revela, que então ele busca os sábios ali do seu reino para querendo receber a interpretação. Diz a Bíblia que ninguém, mais uma vez, pôde interpretar. Até que então é chamado Daniel, e Daniel interpreta o sonho pela qual Nabucodonosor teve. E diz a Bíblia que o profeta Daniel, ao interpretar, disse: rei, que esse sonho que você teve, essa visão, seja para com seus inimigos e não para com você. Diante de qual era, então, a interpretação dessa visão, pois era um julgamento de Deus sobre Nabucodonosor por causa do seu orgulho, da sua soberba e da sua impiedade. Mas Daniel, ele interpreta esse sonho e também aconselha aquele rei que ele viesse se arrepender dos seus pecados, passasse a praticar a justiça e, consequentemente, pudesse, então, também fazer o bem aos necessitados. E diz a Bíblia que ao profeta Daniel o aconselhar, o tempo passou, 12 meses se passou, e o rei Nabucodonosor, ele não se arrependeu, ele não se converteu. Diz a Bíblia que 12 meses após esta visão, ele estava no pátio do seu palácio, no lugar, nesse palácio ali do seu reino, e a Bíblia diz que Nabucodonosor começou a se exaltar e dizer: essa é a grande Babilônia que eu criei para a minha glória. E ele começou a exaltar-se a si mesmo. E diz a Bíblia Sagrada que por causa da sua exaltação, o decreto a qual estava liberado sobre a vida dele aconteceu, porque ele se exaltou e agora ele foi também humilhado, porque a Bíblia diz que passou sobre ele 7 tempos, ou seja, ele ficou 7 anos, foi colocado entre os animais, cresceu penas, e ele passou a comer capim junto com os animais por causa do orgulho, por causa da sua impiedade. A lição que a gente aprende é que todo aquele que se exalta, essa pessoa será humilhada. O que derrubou Nabucodonosor foi a soberba. Mas quando ele se humilhou, Deus o restaurou e o exaltou novamente. Então o segredo da exaltação é sempre a humildade, se humilhar perante o Todo-Poderoso. Pense nisso, que Deus te abençoe e que com mais essa reflexão da nossa jornada bíblica.